causa do frio. Caramba. Então você teria que construir uma estufa, alguma coisa e fazer. Já existem experimentos aqui na Terra que o pessoal tenta pegar terreno parecido com o de Marte, faz um terreno, né, que seja parecido com a composição ali. Deserto do Atacama. Então, mas não é o deserto, porque você tem que preparar um terreno. Com os mesmos elementos de lá. Com os mesmos elementos de lá, e aí você vai plantando e vai vendo o que vai crescendo e tal. Então tem coisas aí que o pessoal fala que até uma batata dá uma crescidinha e não sei o quê, mas é coisa que ainda tá começando aí pra um dia muito desafio, né? Pra, tipo, vamos muito morar desafio, lá. cara, muito. Porque, ó, eu não sei a sua idade, mas na minha idade, quando eu lia livro de ficção científica, era vamos chegar em Marte. Porque o pessoal tava muito empolgado com a conquista da Lua e a próxima conquista é Marte. Então parecia muito perto. Eu achei que com a idade que eu tava hoje, a gente já tava, tipo, viagem pra lá. Quer ir? Ah, é caro, mas eu vou juntar uma grana e vou pra Marte. Tem o Vingador do Futuro, do Schwarzenegger. Viu esse filme, Mandíbula? É, legal. Maravilhoso. Tinha uma mina de 3 tetas. É, a mina de 3 tetas. É famoso. A mina de 3 tetas. Não tem? Tem. Do Schwarzenegger? Eles vão pra ele, vai. Você não assistiu? Você vai Eu e assisti a volta pra versão Marte. nova. A versão nova não tem nada a ver. Eu acho que nem é Marte. Nem É. é Marte. Não, é na Terra. É. Os caras constroem um elevador que atravessa. É isso né? aí, que vai vai até a por Austrália. Os caras viajaram. Mas, então, eu cresci com essa ideia de que Marte estava muito próximo. Então, é muito. Cara, é muito triste complicado. isso, cara. É muito complicado. E o ser humano, né, cara? É. Porque, por exemplo, uma viagem para Marte. Ó, as sondas foram lançadas em julho de 2020 Tá. e chegaram lá agora em fevereiro de 2021. São quantos meses? São 6, 7 meses de viagem. Tá. Só que isso é uma sonda, né? Que não leva gente dentro. Tá. A gente teria que demorar um pouquinho mais. Um ano, mais ou menos. Ah, é? Demora um. Com um pra ano. ir. A velocidade é diferente com o humano? É, cara, porque eu até brinco no meu canal, o pessoal sabe, o humano tem o fator tripa. Fator tripa, Que é o cara? fator tripa? Tripa que É aceleração? Que você tem. A sonda é só cabo, fio, manda bala. Agora, as sondas andam aí pra ir pra Marte a 80 mil km por hora, 100 mil km por hora. O ser humano não vai ter Qual que é o máximo? Cara, vai ter que reduzir essa velocidade aí pela metade, entendeu? Só qual que é o problema? Mas não tem como você fazer uma aceleração contínua pra não ser esse pique, assim. Vai aumentando, chega nessa velocidade e a gente nem sente ou não existe isso? Não, vai sentir. Vai sentir? Vai sentir, cara. Não vai ter É como. muita velocidade. É né? muito. E tem outro problema também, cara. Eu com o meu Palio chego a quanto? No máximo, uns 80, 90, ele gritando. Mas se for aquele Uno com a escada em isso cima... que eu ia falar, aquele isso que eu ia Uno falar. com- O Uno com a escadinha. Uno com a escada, velho. Esse vai. Cara, esse aquele... vai. Por que não fazem naves espaciais no formato de Uno com escada? A gente quebraria a barreira da luz, cara. Então, assim, eu lia Ray Bradbury. Já leu Bradbury? Cara, é meu livro preferido, é Crônicas Marcianas. E tinha uma coisa maravilhosa que era assim, vou te dar spoiler, mas vale a pena. Os caras fazem uma exploração de Marte. Claro que ele é mais na linha poética do que científica. Não é que nem o Arthur Clarke, o Asimov, assim. E, cara, era bonito, sabe por quê? Porque você via várias levas de colonização de Marte e ninguém encontrava os marcianos. Aí o final, cara, é muito... Puta, é de arrepiar, cara. E o filho quer falar, papai, cadê os marcianos? Aí o pai coloca ele nos ombros dele, coloca nos rios, que eles acham um jeito de colocar rios lá, de tirar água de baixo e tal. Eles olham o reflexo na água e falam, depois de, sei lá, 500 anos, ele fala, ó, os marcianos aí. Eles vieram os marcianos, entendeu? Que nunca existiu, mas eles são os marcianos. Então é poético, mas é bonito pra caramba, por aí né? Mesmo. Que o espírito humano de colonizar, ele acaba sendo os marcianos, os caras que vão morar em Saturno. E eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar que eles... Encélado. Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte... Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história, né? Marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso? Isso aí é legal pra caramba, porque lá em 1800, quando os caras quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, e o pessoal começou a observar Marte, um primeiro cara que foi um italiano, chamado Schiaparelli, ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canali. Canais. Canais. Só que canais, a tradução do canali são canais naturais. Tá. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal.
Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel de canal que você constrói. Tipo... Canal que foi construído por alguém. Canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele era encontrar um planeta perdido no sistema solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Foi ele que descobriu Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ele é o cara que bancava. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando eles. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Caramba! Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou Eu sabia dessa história, faz todo sentido. Aí a partir dali veio toda a história vão observando e falar, tá mudando aqui, tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando. Aqui os caras agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Caramba. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, tudo veio nisso. Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita, não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma, os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver as florestas. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65... pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça mesmo. Então é por isso, porque esses livros que eu tô falando do Bradbury, é tudo antigo, é mais antigo do que isso. Isso, vem de toda essa história aí. Então Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais, por conta de toda essa história. E por estar mais perto, né? E por ser Vênus tá mais perto. Vênus tá um pouco mais perto, mas Marte... por estar mais perto do Sol, talvez... A galera não acreditava que teria... Vênus a gente já sabia há muito tempo que é muito tóxico, a atmosfera é muito pesada, a temperatura é muito alta. Marte, ele se assemelha muito com a Terra. Tem temperatura, tem estação do ano. O dia lá dura 24 horas e 40 minutos. O quê? Que é igual um dia nosso, praticamente, né? O nosso é 23,56, aí 24 e 40. Caramba, então, ele tem uma rotação parecida. O ângulo dele é muito parecido também. A Terra é inclinada a 23 graus e meio, ele é 25. Então é muito parecido. E o tamanho dele? Aí é o tamanho, ele é bem menor. Ele é metade do tamanho da Terra. E ele tá mais longe também, então ele é muito frio. Ele é muito frio. Mas o que aconteceu? A partir do momento que começaram a estudar Marte, começaram a descobrir muita coisa. Por exemplo, vulcões. Marte já teve vulcões, o maior do sistema solar, Monte Olympus, fica lá em Marte. Canais, começaram a ver que tinha coisa que parecia rio, que a gente via aqui na Terra, leito de rio seco. Os caras começaram a fotografar e falaram, caramba, é igualzinho. Então, qual foi a ideia que começou a surgir? Que Marte, há bilhões de anos atrás, foi um mundo muito parecido com a Terra. Quando o Sol era mais quente. Quando o planeta, na verdade, ele tinha uma atmosfera e tudo mais. E aconteceu, e essa é uma das grandes questões que tem hoje, o que aconteceu com Marte? Em algum momento da história, aconteceu alguma coisa com o planeta que ele acabou perdendo a atmosfera, ele perdeu a água e tudo mais, e aí deu todo esse problema que... Problema não, né? Ficou do jeito que a gente conhece hoje. Mas quais são as teorias? Cara, então, aí tem vários estudos que o pessoal faz, né? Ou que o Sol, era um momento que o Sol estava mais violento, então tinha rajadas mais poderosas que acabavam arrancando. Tempestade solar? Tempestade solar.